E aí, galera? Continuando aqui com a definição de limite, né? Como eu falei no vídeo anterior, e eu tinha passado a definição de continuidade, ok? Na nossa primeira aula lá, né, de limite, eu passei a noção, né, de limite, eu passei a noção intuitiva, né, de limite, passei uns exemplos, né, a gente fez algumas aproximações, né, e calculamos alguns limites. Aí agora eu vou passar a definição formal para vocês, né, de limite, né? E mais uma vez falando, não vamos ficar aplicando essa definição, tá? Nós vamos só fazer o cálculo dos limites, beleza? Mas eu vou passar a definição para vocês, né? Porque eu falei, né? Vou dar continuidade no conteúdo, certo? E eu tô seguindo a apostila que eu passei para vocês também, né? E a minha referência, né? Então, ó, a definição de limite, né? Porque eu passei no vídeo anterior a definição de função contínua, né? De continuidade, né? Utilizando lá os épsilons e deltas, né? Não era para vocês ficarem assustados se vocês assistiram. Como eu falei, não vamos ficar aplicando aquela definição, mas era só para passar para vocês. Tranquilo? Então, ó, agora a definição de limite, beleza? Vocês observarem que eu troquei o L por F de P, né? Lá. Então, o que a gente vai acontecer? O que vai acontecer? Ó? Eu tenho o gráfico da minha F, tenho um ponto P, certo? E a imagem do P, certo? Ou seja, F de P aqui está sendo igual a L, tá vendo? F de P é L. Ou seja, a imagem do P é L. Ok? Então, ó, o que está acontecendo? Ó? O que está acontecendo? Tá vendo que aqui agora, ó, ainda eu tenho a minha distância epsilon. Aqui também eu tenho a minha distância epsilon. Então, ó, se eu pegar um x, certo? Aproximando de P aqui, ó, nesse intervalo aqui, aproximando de P, o que vai acontecer? A imagem dele vai aproximar, certo? Da imagem do P também. Ou seja, o X, a imagem do X vai aproximar, certo? Do meu L aqui. Tranquilo? Então, ó, o que está acontecendo, né? À medida que um camarada aqui aproxima de P, a imagem desse camarada aproxima de F de P, ou seja, de L. Tranquilo? Então, o que está acontecendo, né? O que seria essa definição formal, ó? Parecida com aquela que eu tinha acabado de passar, né? Na definição de continuidade. Então, ó, para todo epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero. Tá o quê? Para todo x pertencente ao domínio da função, né? O domínio da minha função. Beleza? O que vai acontecer, né? Se eu pegar um x pertencente a esse domínio? Vai implicar aqui isso aqui, ó. Que o módulo de x menos p, certo? Menor que delta, vai implicar isso aqui, ó, que o módulo de f de x menos L vai ser menor que epsilon, certo? Ou seja, para todo epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tá o quê? Para todo x pertencente ao domínio da função, o que vai implicar? Ó? O módulo de x menos p for menor que delta, o que significa isso? Ó? Que a distância de x até p for muito pequena, essa distância aqui também vai ser muito pequena. Então, ó, se essa distância aqui for muito pequena, ou seja, quando o x aproximar de P, né? Quanto mais x aproxima de P, mais f de x aproxima de L. Ou seja, se você pegar um x aqui, ó, pega um x aqui. Aqui você vai ter a imagem do x, f de x. Quanto mais próximo vai ficar. Então, quanto mais próximo, né? Quanto menor essa distância, ó. Então, essa distância aqui, ó, isso aqui, tá sendo quem? Meu delta. Essa distância aqui, ó, tá sendo delta. Então, quando essa distância aqui aproximar de zero, né? For muito pequena, então essa distância aqui vai ser muito pequena. Ou seja, x vai estar ainda mais próximo de P. Então, essa é a definição formal de limite. Como que a gente escreve isso, ó? Que o limite de f de x, quando x tender a P, isso é igual a L. Ou seja, isso aqui que a gente vai fazer. Tranquilo? Então deixa eu dar um exemplo para vocês, só para vocês compreenderem aí, ó. Exemplo, né? O limite de f de x, deixa eu pegar f de x igual a x mais 3 quando x tender a 4. Isso é igual a quanto, né? O que acontece? O que acontece com essa função aqui quando x aproximar de 4? Ó? Então significa que um limite vai aproximar de 7. Então você pode até fazer o gráfico da função, ó, se você quiser, claro, né? Então você pode fazer assim, ó, o gráfico da função
eu tenho 1, 2 e 3, menos 1, menos 2, menos 3. Ok? 1, 2, 3. Então, ó, quando o x for 0, o y é 3, né? Então tá aqui. Quando o x for menos 3, né? Então tá aqui, ó. Então você tem essa reta aqui, ó. Beleza? Então, ó, aí eu tenho lá, ó, quando o x aproximar de 4, ó. Então, quando o x aproximar de 4, então o meu P tá aqui, ó. Eu sei que f de 4, né? Tá vendo? F de 4 vai dar 7, né? A imagem do 4 vai dar 7. Então, ó, quando o x aproximar de 4, beleza? Quando o x aproximar de 4, lá em cima, lá, né? O limite vai aproximar de 7, certo? Então, só uma noção para vocês. Então, o limite de x mais 3 quando o x tende a 4, isso aqui vai para 7. Tranquilo? Então, vocês podem fazer aquela noção intuitiva. É claro que vocês não vão ficar demonstrando isso, tá? Isso aqui é a definição formal. Nós vamos aplicar isso, ó, que é isso aqui, ó. Para todo epsilon maior que 0, que epsilon é esse, né? Seria a distância, ó. A distância de L, certo? A distância de L, beleza? Para todo epsilon maior que 0, ou seja, esse epsilon é justamente somar aqui um valor a mais, né? É uma diferença aqui, é uma distância, ó. Então, à medida que essa distância diminui, certo? A distância aqui também vai diminuir. Tranquilo? Então, ó, se essa distância, né, entre x e p for muito pequena, né? Então, você pega aqui, ó. Pega aqui x e pega aqui x também. Se essa distância for muito pequena, o que vai acontecer? Se essa distância for pequena, então o x vai aproximar de p. Só que quem é p no nosso caso ali, ó? Então, seria isso, ó. O módulo de x menos p, p é 4, for menor que delta, vai implicar, né, que o módulo de quem? Né? O módulo de x menos p, ó, de f de x, menos L, né, vai ser menor que epsilon. O que isso significa? Ó? Só que quem é f de x pra gente? Ó? F de x, certo? F de x, ou seja, f de x é x mais 3, né? E quem é L? Certo? Quem é L? Qual foi o limite que deu? 7. Menor que epsilon. Tá vendo? Então, o que isso significa? Ó? Que aqui está dando justamente, ó, x menos 4. Menor que epsilon. Então, significa que esse camarada aqui é igual a esse. Então, eu posso falar, ó, eu posso tomar esse delta igual a epsilon. Ou seja, então essa distância aqui é a mesma distância. Ou seja, então significa que o meu delta é igual a epsilon. Tá vendo? Então, se essa distância aqui for pequena, ó, se essa distância for pequena, essa aqui também vai ser pequena, porque ela é a mesma. Beleza? Então, à medida que, né, ou seja, ó, se isso aqui for muito pequeno, essa distância for pequena, então essa distância também é pequena, tá vendo? Então, essa distância aqui é pequena, ou seja, de fato, ó, esses termos são iguais, então eu posso falar que meu delta é igual a epsilon. Lembra lá que eu falei da definição? Que esse delta aqui vai depender de epsilon? Pronto. Então eu posso tomar meu delta como sendo meu epsilon. Pronto, fechou. Tranquilo? Então seria isso. Passei para vocês aqui o cálculo do limite. Passei a definição para vocês, tá vendo? O cálculo da definição. Só que nós não vamos ficar calculando isso. Tranquilo? Então, ó, só para deixar claro, nós não vamos ficar calculando isso. Beleza? Depois disso, ó, deixa eu só apagar aqui. Aí nós vamos para quê? Para as propriedades, ó. Passei um exemplo para vocês, agora nós vamos para as propriedades. O que significa essas propriedades, ó? Primeiro, ó. Deixa eu apagar aqui, né? Deixa eu passar mais um exemplo para vocês, né? Passar mais um exemplo. Lembrando que, só voltando aqui, essa definição aqui eu não passei para vocês, tá? Não é para vocês ficar fazendo isso. Meus alunos, né? Me refiro a meus alunos aí, né? A não ser que vocês tenham curiosidade de ficar demonstrando isso, mas não precisa, tá? Nós não vamos ficar fazendo isso, tá bom? Então, ó, deixa eu só passar outro exemplo aqui, né? Só para clarear mais. O limite de x à quinta mais 3x menos 1 quando x tender a 1. Isso é igual a quanto, né? Quanto que dá esse limite?
Quando o x aproximar de 1, o L vai para onde? Então vai ficar, ó, 1/5 mais 3 vezes 1 menos 1. E isso aqui aproxima de 3. Então, quando o x aproximar de 1, o seu L vai para 3, ou seja, então o seu limite é 3. Tranquilo? Aí você fala, mas por que você substituiu, né? O cálculo do limite, certo? Como a gente não está mais fazendo a noção intuitiva de fazer aquelas aproximações, então eu posso vir substituir direto. Por quê? Porque ele está aproximando do 1. Então, quanto mais próximo do 1 aqui, ó, então esse limite vai ficar próximo de quanto? De 3. Então, quanto mais próximo do 1, esse L vai ficar próximo de 3. Tranquilo? Ou seja, seu limite vai ficar próximo de 3. Tranquilo? Então, esse aqui seria outro exemplo. Aí eu vou para as propriedades. Então, o que seriam essas propriedades? Ó? Então, P1. O que significa isso? Que o limite da constante é a própria constante, quando x tender a P. Tranquilo? Então, o limite da constante é a própria constante. Beleza? Então, eu não vou demonstrar para vocês, tá? Beleza? Então, considere como uma propriedade. Tranquilo? Então, ó, um exemplo, né? Exemplo. O limite de 3 quando x tender a 5, isso é igual a quanto? 5, ó que 5. Isso dá 3. Então, o limite da constante é a própria constante. Tranquilo? A outra propriedade, ó, o que fala, né? A outra propriedade. Eu vou justamente para... Deixa eu diminuir aqui, né? Vou para a soma, ó. Vou colocar aqui. O limite de uma f de x mais uma g de x, né? Quando x tender a p, limite da soma de duas funções é igual ao limite à soma dos limites. Então ficaria, ó, limite de f de x quando x tender a p mais o limite da g de x quando x tender a p. Então, o limite da soma é a soma dos limites. Então, você pode separar. Beleza? A terceira, ó, P3. É o limite de um número multiplicando. Então, se você tiver assim, ó, o limite de k vezes f de x, quando x tender a p, isso é igual, ó, é igual a k vezes o limite da f de x quando x tender a p. Ou seja, essa constante pode sair do limite. Beleza? Então você tem isso. E a outra, ó, isso é bastante a P4, né? O limite da multiplicação de duas funções, ó, f de x vezes g de x. Quando x tender a p, isso é igual. Como eu falei, eu não vou ficar demonstrando isso, tá? É uma propriedade, não vou demonstrar essas propriedades. Então, ó, limite do produto de duas funções é igual ao produto dos limites. Então ficaria, ó, limite de f vezes o limite da g. Então, essas são as propriedades. Ah, me dá um exemplo aí, Fábio. Deixa eu pegar aqui para vocês. Um exemplo, né? Limite de x ao quadrado vezes z elevado a x mais 1, né? Quando x tender a 0. Beleza? Então, ó, você pode fazer direto, beleza? Ou então separar. Ó. Então, isso é igual. Ó, o limite de x ao quadrado quando x tender a 0 vezes o limite de e elevado a x mais 1 quando x tender a 0. Quanto que dá isso, né? Substituo, né? Porque x está aproximando de 0. Então, vai ficar 0 ao quadrado vezes e elevado a 0 mais 1. Ok? Isso é igual a 0 vezes e elevado a 1. E elevado a 1 dá e. Isso é igual a 0, porque 0 vezes qualquer número é 0. Ok? Tranquilo? Então, ó, esse aqui foi um exemplo. Multiplicação de duas funções, né? O limite do produto, né? O limite da multiplicação aí de duas funções. Tranquilo? Agora, a P5, né? O que fala P5? Limite do quociente, ó. Limite de f de x sobre g de x, quando x tende a p, é igual, ó, ao limite da f sobre o limite da g. Quando x tende a p, quando x tende a p. Tranquilo? Então, você pode aplicar essas propriedades aqui. Beleza?
Deixa eu dar uns exemplos aqui agora, né? Só para vocês compreenderem. Beleza? Então eu vou dar um exemplo aqui, ó. Então, exemplos. Limite, né? Fazer da soma, né? De x ao quadrado mais 3x quando x tende a 3. Isso é igual a quanto, né? Então vai ficar, ó. É igual a 3 ao quadrado mais 3 vezes 3. Isso é igual a 9 mais 9 que dá 18. Então, limite da soma. Aí você fala, mas você fez a soma direto. Você pode fazer do mesmo jeito, ó. Pode separar, se você quiser. Então vai ficar limite de x ao quadrado, quando x tende a 3, mais limite, né, de 3x, quando x tende a 3. A mesma coisa. Então vai ficar, aqui dá 9, né, dá 3 ao quadrado, mais 3 vezes 3. Isso aqui dá 18. Beleza? Aí você vai, mas você não passou da diferença, né? Só passou da soma, né? A mesma coisa. Se aqui for menos, aqui vai ser menos, aqui vai ser menos. Aí agora inverte, aí a hora dá zero, né? Pronto. Beleza? Então, o limite da soma de duas funções é igual à soma dos limites. Limite da diferença de duas funções é a diferença dos limites. Beleza? Então, você pode aplicar isso. Agora, né? A do produto, né? Do produto. Então, você pode pegar assim, ó. Já tinha passado outro, né? Deixa eu passar outro aqui, ó. Limite de x ao quadrado vezes x mais ln de x, né? Quando x tender a 1. Beleza? Quanto que dá esse limite aí, ó? Você pode escrever, ó. Limite de x ao quadrado, quando x tende a 1, vezes o limite, né? De x mais ln de x. Aí vocês têm aqui uma soma, ó. Um produto e depois uma soma. Então, se você quiser, abre um parênteses e faz esse limite aqui. Se você não quiser, então pode fazer direto. Então, ficaria limite de x ao quadrado, quando x tende a 1, vezes, né? Limite da soma aqui vai ficar limite de x, quando x tender a 1, mais o limite do ln de x, quando x tender a 1. Fechou? Então, vai ficar, ó. Esse limite aqui, quando x tender a 1, dá 1. Vezes esse limite aqui vai dar 1, né? Mais esse limite aqui vai dar ln de 1. Pronto. Aí o que que acontece, ó? Vai ficar 1 vezes 1 mais 0. Por quê? Porque ln de 1 é 0. Ok? Então isso é igual a 1 vezes 1, né? 1 vezes 1 que dá 1. Então esse limite aqui, quando x aproximar de 1, vai para 1. Beleza? Tranquilão aí? Então, ó, quando x aproximar de 1, né? Quando x aproximar de 1, certo? O meu limite vai aproximar de 1 também. Tranquilo? Então, esse aqui foi o exemplo. Aí você pode falar, mas e o do quociente, né? Como seria do quociente? Faz a mesma coisa. Vou até pegar a mesma função aqui, ó. Pegar aqui x à quinta vezes e elevado a x mais 3 dividido pelo ln de x mais 1. Beleza? Então, ó, quanto que dá isso, né? Se você quiser, você pode separar o limite da de cima dividido pelo limite da de baixo. Ó. Então, limite de x à quinta vezes e elevado a x mais 3, quando x tender a 1, dividido pelo limite, né, de ln de x mais 1, quando x tende a 1. Então, você pode fazer isso. Tranquilo? O que mais? Então, se você quiser também, pode separar aqui de novo, se você quiser, né? Mas, se não, pode calcular direto. Então, vai ficar, ó, 1 vezes e 1/5, né? Só colocar 1/5. Vezes e elevado a 1 mais 3, dividido pelo ln de 1 mais 1. Isso é igual, né? 1 vezes isso
é igual a E mais 3 dividido por 1, que é igual... Por que 1? Porque ln de 1 é 0 e sobra só 1. Beleza? Então isso é igual a E mais 3. E acabou. Beleza? Então esse aqui foram uns exemplos de limites mais simples. Tranquilo? Beleza? Então, ó. Só relembrando com vocês aqui, ó. Eu passei no vídeo anterior, certo? A definição de continuidade. Nesse aqui a definição de limite. Não é pra gente ficar provando aí que uma função é contínua, tá? Nós não vamos fazer isso. Eu só passei pra vocês a definição. Beleza? Também não vamos ficar provando os limites. Nós vamos só calcular eles. Tranquilo? Cálculo direto. Beleza? E esse foi o nosso vídeo de hoje. Beleza? Passei alguns exemplos pra vocês, pra clarear mais. Tranquilo? Aí eu vou fazer uma revisão agora, né? Porque nós vamos ter uma provinha na sexta-feira, né? Aí eu vou passar agora uma revisão para vocês. Tranquilo? Fechou então. Então até o próximo vídeo.